A palavra de Deus em Atos capítulo 15. Se Deus quiser, no próximo retiro você vai estar. Atos capítulo 15, o verso 11. Atos 15, verso 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Você pode repetir esse verso até o Senhor Jesus Cristo? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso aqui? Quem realmente tem fé nisso, vamos repetir. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Atos capítulo 15 fala sobre o primeiro concílio da igreja. Para quem não sabe, concílio é uma reunião eclesiástica, uma reunião da liderança da igreja. Muitos outros concílios aconteceram depois. Concílios sempre existiram na história da igreja, e eles existiam para discutir doutrina, algo que hoje muitas pessoas pensam que não significa nada. Doutrina, para muita gente, irmão, tem que abrir, tem que botar agudo. Está fechado o som. Melhorou. Para muita gente, doutrina não tem significado nenhum, mas a igreja antiga, ela não pensava assim. A doutrina é fundamental para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eles se reuniram na cidade de Jerusalém com os apóstolos, a liderança da igreja, com o apóstolo Paulo, com Barnabé, todos os homens que serviam o Senhor se reuniram, e a discussão dessa reunião é muito importante. Mas só para você ter uma ideia do que é a igreja, Atos 16, todo mundo ama Atos 16, quando Deus mandou lá um terremoto no presídio e libertou o pessoal, o carcereiro se converteu, todo mundo fica alegre em ler Atos 16, mas quando se lê Atos 15, as pessoas falam, mas que coisa, que texto, que coisa, e não sabe que é fundamental o que foi feito em Atos 15. Em Atos 15 foi discutido como uma pessoa pode ser salva. No versículo 1, está escrito assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Veja, tinha um grupo de chamados judaizantes, que eles diziam para o povo que já havia se convertido: olha, se vocês não se circuncidarem, não poderão ser salvos. Se não se circuncidarem conforme a lei de Moisés, não poderão ser salvos. Circuncisão, a parte das pessoas já sabe, era um corte semelhante à fimose, operação de fimose, e aquilo era uma marca da aliança do homem com o seu Deus. Então eles disseram: olha, vocês têm que se circuncidar para ser salvos. Olha o versículo 5: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei. Então as pessoas estavam chegando para os crentes que já eram salvos e dizendo: olha, vocês precisam guardar a lei, vocês precisam circuncidar, vocês precisam obedecer tudo que Moisés determinou na sua lei. Se vocês não cumprirem isso, não serão salvos. Então a discussão era como a pessoa era salva. E se houver alguém aqui que não sabe o que é salvação,
Eu creio que todos já sabem, mas é o seguinte: Deus é santo, nós somos pecadores, Deus é justo e nós somos dignos da morte e da condenação eterna. Mas Deus oferece uma oportunidade de salvação, perdão dos pecados, vida eterna com Deus para sempre. Então, salvação é o perdão dos nossos pecados, a libertação da condenação futura. Isso é salvação. Como é que uma pessoa pode ser salva? Essa era a discussão. E Pedro, quando ele se levanta e fala algumas palavras, nesse versículo 11, ele define com palavras muito simples como que a pessoa pode ser salva. Ele diz o seguinte: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, na palavra de Pedro, a lei de Deus nunca foi meio de salvação de ninguém. Quando Pedro fala assim, mas, ele está contradizendo alguma coisa que ele disse anteriormente. O que ele disse anteriormente? Olha o versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, que é o pescoço, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Então Pedro fala: por que vocês estão tentando a Deus, colocando sobre os discípulos um peso, que é o jugo, um peso, um controle, um peso, que nem nós em Israel, nossos pais, nem nós pudemos suportar? Ele estava falando sobre a lei de Deus. Meus irmãos, como o irmão André iniciou o culto dizendo, a lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que nós somos pecadores. Esse é o problema não está na lei, está em nós. Sendo nós pecadores, nenhum de nós pode obedecer à lei. O filme Os 10 Mandamentos, está lá, 10 mandamentos. 10 mandamentos que todos nós quebramos com a nossa vida. Nem um mandamento sequer nós conseguimos guardar da lei do Senhor com perfeição. A lei de Deus, irmãos, ela não salva ninguém, nem mesmo Moisés foi salvo pela própria lei que ele trouxe a Israel, Deus trouxe através dele, que ele escreveu nos pergaminhos, que ele pregou ao povo. Nem mesmo Moisés, o legislador de Israel, foi salvo por essa lei. Olha, abra no capítulo 13 de Atos, capítulo 13, verso 39, Paulo pregando em Antioquia, ele disse assim, 13:39, de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele, Cristo, é justificado todo aquele que crê. Está vendo? Tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado. A lei de Deus não justifica ninguém, porque a lei de Deus diz, faze isso e viverás. Qualquer que quebrar um desses mandamentos é culpado de todos eles. Todos têm que viver por todos os mandamentos da lei, e isso é impossível. Abre Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, se você puder, verso 20, se você não achou, você ouça. Olha o que o apóstolo Paulo fala, começando no verso 19, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha o que a lei faz. A lei faz com que todo ser humano feche sua boca. Nenhum ser humano tem argumento nenhum diante de Deus, nenhum ser humano tem desculpa nenhuma diante de Deus, nenhum ser humano consegue se justificar diante de Deus. Todos têm que se calar e todo mundo se torna condenável diante de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Deus olha do céu para a humanidade e não vê nenhum sequer que obedece a sua lei. Aí veja o versículo 20. Por isso
nenhuma carne, que quer dizer, nenhum ser humano, será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então está claro, nenhum ser humano será justificado pelas obras da lei. A lei só faz trazer o conhecimento do pecado. Pega os 10 mandamentos que o irmão tão bem explicou aqui, leu para a gente. Em casa leia os 10 mandamentos. Tente guardar os 10 mandamentos. É impossível. Pela lei não vem salvação, pela lei só vem condenação. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Deus mostra pela lei a sua santidade e o nosso pecado. E a gente observa a lei, e se a gente tiver olhos para ver, a gente vai ver que a gente está perdido, que a gente é pecador, mau, e que a gente precisa do Senhor para ser salvo, do seu perdão. Então, irmão, se você, alguém que está aqui visitando, se você acha que vai tentar ser bonzinho para agradar a Deus, desista, porque esse caminho só vai te levar à condenação. A lei não salva ninguém. A lei é para ser guardada? O cristão deve guardar a lei? Sim, a lei moral sim, deve procurar obedecer a lei, mas saiba que a lei nunca levará ninguém à salvação, nunca. Então, primeiro é isso, mas cremos. Então quer dizer, não adianta colocar um peso sobre o povo, dizendo para guardar a lei, que isso não vai salvar ninguém. Então, voltando a Atos capítulo 15, a gente aprende em segundo lugar pela frase do apóstolo Pedro, quando ele diz, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos em segundo lugar, que uma pessoa pode ter certeza da sua salvação. Olha que coisa maravilhosa, acabei de dizer que a lei não salva ninguém, mas eu posso dizer que é possível ter certeza da salvação. Pedro disse, mas cremos que seremos salvos. Ele aqui não está dizendo assim, eu acho que eu vou ser salvo um dia, porque ele colocou o tempo no futuro, né? Aí alguém pode, não, ele está pensando que um dia pode, não, é porque a salvação ela tem 3 tempos. Nós fomos salvos no passado dos nossos pecados, nós somos salvos no presente da nossa vida e do nosso pecado, e nós seremos salvos no dia da consumação final, quando Jesus Cristo voltar. Então ele está falando da consumação final da salvação dele. E ele diz, não só Pedro, mas em nome da igreja ele diz, mas cremos que seremos salvos. E eu tenho certeza que muito irmão pode falar isso aqui, não pode? Então fala, você que tem convicção, fala comigo, mas cremos que seremos salvos. Cremos que seremos salvos com toda certeza, certeza absoluta, que se fecharmos os olhos aqui, abriremos os olhos no céu com o Senhor. Cremos que já temos a salvação, e eu vou explicar por que nós cremos. Porque se nós crêssemos que temos a salvação porque nós somos bons, nós estaríamos muito enganados, estaríamos condenados. Muitas pessoas se enganam, muitas pessoas acham que são salvos e não são. Por isso, para dizer que nós cremos que seremos salvos, nós temos que basear nisso que Pedro está explicando aqui. Mas o certo é, você pode ter a certeza da sua salvação. Se você está em dúvida, meu irmão, busque o Senhor, que Ele pode confirmar com o teu espírito que você é filho de Deus. Que a Bíblia fala, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, jamais você se perderá. Jamais. Mas uma terceira informação que o apóstolo Pedro nos explica, mas cremos que seremos salvos pela graça de Deus. Qual é a causa da nossa salvação? Mas cremos que seremos salvos pela graça. A causa de sermos salvos é a graça de Deus. A Bíblia fala, pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, irmãos. A Bíblia diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E muita gente não sabe o que é graça. Muita gente até que está na igreja não sabe o que é graça, não entende o que é graça. Graça é um favor imerecido. Mas um favor imerecido, eu acho que é uma palavra uma frase muito fraca para definir graça. Graça é o socorro ao indigno. Graça é reconciliação ao criminoso. Graça é salvação ao que jamais mereceu. Isso é graça. Deus amou incondicionalmente. Deus amou a gente sem que a gente tivesse coisa alguma para que Ele nos amasse. Deus salva o perdido, Deus justifica o ímpio, Deus dá vida ao morto, Deus faz o cego enxergar, Deus faz o surdo ouvir, o paralítico andar, Deus faz tudo. Nós não fazemos nada para realizar ou merecer a nossa salvação. Isso é que é graça. Isso é graça. E eu quero ler para você a letra do hino evangélico mais famoso do mundo, Maravilhosa Graça, escrita por um homem que foi um troféu da graça de Deus, um homem que tinha uma mãe que era crente, mas um homem que foi criado na igreja, mas nunca confessou o Salvador, se desviou dele, se tornou um traficante de escravos no século XVIII, tornou-se uma pessoa tão perversa, tão má, tão depravada, que bebeu de tudo, praticou todas as imoralidades que você possa imaginar e chegou até a matar pessoas. Um homem que estava na sarjeta e na miséria, e quando ele estava no seu navio, e uma grande tempestade se levantou no mar, e que ele pensou que iria morrer, ele clamou ao Senhor, e pediu a misericórdia ao Senhor, e pediu a graça ao Senhor, e o Senhor lhe salvou. Para muita gente isso é injusto, não pode acontecer, mas para Deus pode, porque Deus é um Deus de graça e misericórdia, que salva o pecador, o pior dos pecadores. E aí ele escreve esse hino. Ele se tornou um teólogo, um pastor chamado John Newton, e ele escreve esse hino, Graça Maravilhosa. Ouça a letra desse hino: maravilhosa graça, que doce som, que salvou um pobre miserável como eu. Eu antes estava perdido, mas agora fui achado. Eu era cego, mas agora vejo. Esta foi a graça que ensinou ao meu coração a temer, e a graça que meus medos aliviou. Quão precioso que a graça surgiu, a hora em que primeiro eu criei. Através de muitos perigos, fadigas e ciladas eu já passei. Essa graça me trouxe a salvo de tão longe. Não é preciso dizer que Deus acabou com a tempestade, né? E que calmaria se fez e que salvou a vida dele e transformou ele num pregador do Evangelho. E graça que me conduzirá ao lar. O Senhor prometeu bênçãos para mim, sua palavra segura minha esperança. Ela será meu escudo e porção enquanto esta vida durar. Quando esta carne e coração passarem e a vida mortal cessar, eu terei no vale uma vida de alegria e paz. A terra se dissolverá como a neve, o sol vai deixar de brilhar, mas Deus que me chamou aqui na terra será para sempre meu. Quando nós estivermos lá por 10.000 anos, brilhando como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores ao Deus do que quanto nós começamos. Graça maravilhosa, um troféu da graça de Deus. Mas antes que você diga
Ah, maravilhosa graça que salvou um miserável traficante de escravos. Mas é esta mesma graça que salvou a mim e salvou a você. É da mesma graça que nós precisamos, porque todos nós somos horríveis pecadores, irmãos. Todos nós pecamos e destituídos nos tornamos da glória de Deus. E precisamos dessa graça. Essa graça maravilhosa, esse amor sem fim, que resolve nos salvar, sem ver nada em nós que merecesse tal salvação. Nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza que seremos salvos, mas não pelas nossas obras, mas pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Mais uma outra informação que o Senhor que nos traz através de Pedro: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, o autor da salvação. Quem é o autor da nossa salvação? Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador, o Sustentador, o Todo-Poderoso, o Deus homem, que desceu a essa terra e foi crucificado por nós, deu a sua vida por nós, a graça do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ele que se despiu de tudo, que abriu mão de tudo, que viveu como um pobre miserável e que morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser ricos. Ele que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas abriu mão de tudo e se fez servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós cremos que seremos salvos, nós temos a certeza que seremos salvos, mas pela graça de Deus, e pelo sangue que Cristo derramou naquela cruz. Irmão, é isso que você tem que falar para as pessoas. Se você falar para as pessoas que você sabe que você vai ser salvo porque você lê a Bíblia, porque você frequenta a igreja, porque você dá o dízimo, porque você é um religioso, porque você faz o bem, não é essa a mensagem. Cremos que seremos salvos pela graça de Deus e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi porque Ele pagou a nossa conta na cruz, foi porque Ele morreu a nossa morte, que nós podemos viver a sua vida. A certeza está em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, não em nós, não em nós. É por isso que nós podemos ter certeza, pela sua palavra empenhada, pela sua obra concluída, pelo que Ele gritou lá na cruz: está consumado. O que estava consumado? A nossa salvação. Não é por nós, é por Ele, é pelo que Ele garante. Mas a última informação que Pedro traz para a gente é o meio pelo qual nós somos salvos. A razão da nossa salvação é a graça de Deus. O agente da nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo, que também, se Ele não morre, nem a graça de Deus poderia nos salvar. A graça de Deus abriu um único caminho, que é Jesus Cristo, e aí vem o meio pelo qual nós somos salvos. Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O meio é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A maneira como uma pessoa é salva é pela fé, é crendo. Nós cremos. E se você quer ser salvo, você só precisa crer. E a maravilhosa notícia que Pedro dá é a seguinte: olha,
mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro está falando aqui como um judeu, ele está falando como judeu, ele está falando, nós cremos que nós judeus seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles quem? Os gentios, como eles também. Sabe qual é a maravilhosa notícia? É que nós, irmãos, podemos dizer aqui nessa noite, nós cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e podemos dizer, se vocês crerem, como vocês também. Você que entrou aqui nessa noite, você pode ser salvo também. É somente crer, é somente crer. Crer é o meio da salvação. Mas não é qualquer crença, porque no versículo 9, no final do versículo ele fala assim, purificando o seu coração pela fé. Quer dizer, Deus purificou o coração do crente pela fé. Então é uma fé que é o dom de Deus, é uma fé salvadora, é uma fé especial, que traz transformação ao ser humano. Não é apenas um simples acreditar vazio, sem sentido e sem compromisso, mas é uma entrega, uma confiança absoluta e total no Senhor Jesus Cristo. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui nessa noite, você pode dizer isso de todo o seu coração? Você tem certeza que está salvo? Todos aqui têm certeza que estão salvos? Ah, pastor, eu fui batizado. Eu não estou perguntando isso. Quem falou para você que batismo salva? Não, pastor, eu sou membro da igreja tal. E quem falou que ser membro da igreja salva? As igrejas estão lotadas de pessoas perdidas, arroladas no hall de membro. Você tem certeza que é salvo? O que demonstra a salvação? Transformação de vida, purificação do coração, entrega total ao Senhor Jesus Cristo, amor. Qual é a consequência quando uma pessoa é salva? Amor à igreja, à Bíblia, ao culto, a Deus, à santidade, ao céu, à vida eterna. É assim que a pessoa age, é assim que a pessoa é. O salvo é assim. Nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você já está salvo, e você será salvo, com certeza. Mas a questão toda é você saber realmente que crê no Senhor Jesus Cristo, da forma que a Bíblia nos apresenta. Mas o caminho para a salvação é a graça de Deus, é o sangue de Jesus Cristo, e é a fé nisso. Que fé é essa? Eu creio, olha a fé de um crente, eu creio que Deus existe, e que Ele criou todas as coisas, e que Ele é santo, perfeito e justo. Eu creio que Ele criou o homem puro e perfeito e santo. Eu creio que o homem caiu em pecado. Eu creio que eu sou pecador, um terrível pecador. Eu creio que eu não posso me salvar, nada posso fazer para me salvar, nunca conseguirei me salvar, pelo que sou ou pelo que faço. Eu creio que o único caminho de salvação é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu creio na graça de Deus, que me oferece o perdão e a salvação através de Jesus Cristo. Eu creio que esse Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, está entronizado à direita de Deus,
e há de vir para buscar a mim e a igreja do Senhor. Eu creio que quando eu deixar este mundo, eu habitarei com o Senhor na glória eterna. Eu creio que Jesus Cristo me salvou para todo sempre, mesmo que eu nunca tivesse merecido, mas pela graça dele, ele me salvou e eu estou salvo. Esta é a fé que você precisa ter para ser salvo. Se você não tem essa fé, em toda a Bíblia Sagrada, em toda a mensagem de Deus, se você não tem essa fé, você ainda não é salvo. E eu quero te convidar nessa noite a você crer de todo o seu coração, acreditar em tudo que eu acabei de falar e entregar definitivamente a sua vida aos pés do Salvador, deixar o seu pecado, deixar os seus prazeres, a sua vida mundana, deixar todo o mal, toda a cobiça, imoralidade, perversidade, orgulho, vaidade, tudo que não presta, deixar isso para lá e voltar-se para o Senhor da glória, que é poderoso para te salvar, que é cheio de misericórdia e que te aguarda com os braços abertos para recebê-lo. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Converta-se agora pela palavra do Senhor, entrega a tua vida a Jesus Cristo, para de ficar na dúvida, para de viver essa vida de evangélico meia boca, que muita gente tem vivido. Seja um crente de verdade e renuncie a tudo para ter Cristo na sua vida, porque Jesus é claro: aquele que não deixar pai, mãe, filho, mulher, marido e a sua própria vida e o mundo inteiro por mim, não é digno de mim e jamais vai receber salvação alguma. Renuncie a tudo, entregue-se ao Senhor nessa noite e seja salvo para a glória e honra do Senhor. Como você vai ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Somente isso. Creia agora. Creia agora. O Espírito de Deus te ajuda. O Espírito Santo te converte nesse momento. Creia agora. Ele transforma o teu coração. Ele muda a tua vida. Ele arranca o pecado, o domínio do pecado da sua alma. Ele põe um novo cântico na tua vida. Ele dá a alegria do Senhor para a tua alma. Creia agora, creia. Creia, não importa o que você creu até agora. Se você está na dúvida, de repente você não creu em nada, creia a partir de agora. Creia e seja salvo. Creia agora e seja salvo pelo poder do Espírito Santo. Jesus está aqui presente. Creia nele. Creia nele nesse momento, aonde você está.